Para a quarta palavra dessa série, como liberar a sua fé, eu quero falar hoje sobre vencendo os inimigos da fé. Muito importante, né? Eu acho que até se você não assistiu todas, eu quero te desafiar para você assistir, né? Como liberar a sua fé, 1, 2, 3, agora 4. E mesmo você que já assistiu aqui presencialmente, vai lá de novo, né? Se encha dessas palavras. Eu creio que o Espírito Santo está falando com a igreja, ok? Muito bem, como liberar a sua fé, parte 4, vencendo os inimigos da fé. Vamos ler comigo então, Êxodo 15, 22. Concentre tudo agora, preste muita atenção, vou ser muito objetivo, mas é muito importante que você compreenda primeiro. Êxodo 15, 22 em diante diz assim: fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho. De onde eles partiram? Ou seja, eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, um grande milagre que eles experimentaram. Agora presta atenção. E saíram para o deserto de Sur. Quer dizer, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viram um grande milagre ali. Agora estão no deserto. Eles vão passar por esse deserto. Essa viagem é para demorar no máximo 40 dias. E eles vão chegar na Terra Prometida, em Canaã. Nós sabemos que isso não aconteceu. Demorou 40 anos. Mas olha só. Então, fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Quantos dias de sede? Você ficou 3 dias com sede, sem tomar água, nada, zero? Eu nunca fiquei, nem quero ficar. Até faz mal, né? 3 dias sem água. Aí, afinal, versículo 23, chegaram a Mara. Essa palavra Mara quer dizer amargo. Então, eles chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou, reclamou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? O que havemos de beber? Curve a sua cabeça, eu preciso orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos diante da tua poderosa palavra, Senhor. A espada de 2 gumes. Ó Deus, nós clamamos nessa noite. Espírito de sabedoria e de revelação, vem sobre nós. Nos ensina a tua palavra. Senhor, cerca esse lugar com a tua presença, para que Satanás não interfira, Senhor, no ensino, não atrapalhe, não confunda, não distorça nossas palavras, mas que, Senhor, seja um ensino simples, claro e que mude a nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Muito bem, então, deixa eu só voltar um pouquinho, importante, porque a gente está falando como liberar a fé, né, até baseado ali em Romanos 10, 9 e 10, né, que fala, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, olha só, então, se com a boca eu confesso, não é? Se com a boca eu confesso para a salvação, se com o coração eu creio, olha só, então eu estou salvo, não é? Então, com o coração eu creio, e com a boca eu, vale para todos os princípios. Se vale para a salvação, vale para todos os princípios. É sempre assim. Primeiro eu tenho que crer no meu coração. O que é o coração? É o Espírito. Tenho que crer dentro de mim. E aí depois, o que é que eu tenho que fazer? Confessar. Não é? Se eu não confesso, é porque eu não creio. Já ficou perto de alguém que está muito envolvido com alguma coisa, ela está crendo naquele projeto lá, está crendo muito naquele projeto, e ela começa a fala. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa está crendo muito naquilo, ela começa a falar. Então, como que eu posso dizer que eu creio em algo se eu não falo sobre aquilo? Eu não creio. Né? Como que eu posso dizer que eu creio que vai dar certo, que eu vou prosperar, se eu só falo miséria, só falo derrota e pobreza? O que eu creio, na verdade, é na pobreza e na miséria. Quem está me entendendo? Porque eu falo o que eu creio. Então a gente aprendeu durante essas 3 semanas que a gente tem que declarar. Não foi eu que falei isso, é a Bíblia, que nós temos que declarar que nós somos a justiça de Deus,
propriedade de Deus, porque nós fomos comprados por alto preço, pelo sangue de Jesus. Nós somos filhos de Deus, não é? Nós somos autoridade de Deus, nós somos nova criatura. E na semana passada nós falamos sobre o poder da gente liberar o nome de Jesus, não é? Que a gente falou sobre que nós temos uma procuração de plenos poderes, que é o nome de Jesus. Ele deixou essa procuração para nós, e nós temos que usá-la para orar, não é? Para expulsar demônios, não é? A gente falou sobre isso na semana passada. E hoje, nessas semanas que se passaram, e hoje eu quero te dar uma vacina, né? Eu tenho visto nas células, quando eu vou nas células, eu vejo o pessoal compartilhando a palavra, eu fico muito empolgado com isso, né? Eu já falei que o pessoal melhora as minhas palavras nas células, eu fico feliz com isso, não é? E eu tenho visto o pessoal falando isso, né? Que, rapaz, a gente tem que aprender a falar. Cara, nós somos a justiça de Deus. Ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu não vou ficar falando mais, eu sou um pecador miserável, é por isso que nada acontece na minha vida. Rapaz, eu sou a justiça. Eu tenho visto o pessoal falar. Isso é muito legal. Agora, eu preciso te dar uma vacina hoje. Eu preciso te advertir hoje. Por isso que essa palavra é vencendo os inimigos da fé. Ok? Porque, baseado nesse texto aqui que a gente leu sobre as águas de Mara. Então, olha só, vamos entender isso aqui. Irmãos, como que eles chegaram lá em Mara? Como que eles chegaram lá? Eles atravessaram o Mar Vermelho, o mar se abriu de uma forma incrível, e eles chegaram em Mara 3 dias. Eles estavam sem beber água. Quem levou eles para Mara? Quem acha que foi o Satanás? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem acha que foram eles mesmos? Eles foram porque eles quiseram ir. Quem acha que foi Deus? Irmãos, o tempo todo eles estavam sendo guiados pela nuvem de dia e pela coluna de fogo de noite. Eles não sabiam o caminho, não tinha GPS. Deus falou para Moisés, olha, fica ligado na coluna de fogo e fica ligado na nuvem. Então, quem conduziu eles até Mara foi Deus. Agora escuta, eles estavam 3 dias sem beber água. Deus não podia ter levado eles primeiro para tomar uma água? Em algum lugar, não, peraí, eu vou levar eles para tomar uma aguinha primeiro, e depois levo eles para Mara, porque lá a água é amarga. Então, irmão, Deus levou eles para Mara. E eu vou te falar daqui a pouquinho, que essas águas de Mara existem até hoje, não é? Elas existem até hoje, e elas são realmente amargas, não é? E elas têm muitas propriedades medicinais, eu vou te falar até algumas delas daqui a pouquinho. Deus estava levando os caras para um tratamento. Eles estavam tudo poluídos pelas águas do Nilo. Estavam cheios de bactéria e de verminoses nocivas para a saúde deles. E Deus precisava levar os caras para fazer um tratamento antes de começar essa caminhada que seria muito dura, teoricamente 40 dias. Mas sabe o que eles fizeram com as águas de Mara? Eles cuspiram as águas de Mara. Reclamaram contra Moisés, e falaram e chutaram o balde, e queremos voltar para o Egito. Reclamaram, a Bíblia diz. Irmãos, e aí o que aconteceu? Eles não tomaram a água que Deus deu, desprezaram o lugar que Deus os levou, não aceitaram o tratamento que Deus deu. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que logo depois, eles acharam um oásis chamado Elim. Ali tinham 70 palmeiras cheias de coco, cheia de água de coco, docinha para eles tomarem. E tinha 12 fontes de água doce para eles tomarem até não aguentar mais. Um oásis. Por que Deus não levou primeiro para o oásis? Não é Deus que está conduzindo o povo pela nuvem, pela coluna de fogo? Por que Deus não fez o contrário? Leva primeiro os bichinhos para tomar uma aguinha de coco e tomar uma sombrinha e água fresca, e depois leva para o tratamento. Porque, irmão, se eles chegassem lá em Mara cheios de água, saciados, jamais eles tomariam aquela água. Era propósito de Deus eles passarem primeiro por Mara, não é? Para a alma faminta, até o amargo é doce. Então eles estavam com tanta sede, tão desesperados de sede. Foi Deus que colocou aquilo ali.
que eles tomariam até água amarga, mas não tomaram. Não tomaram. Aí, irmãos, quando eu li isso, eu disse: meu Deus, isso é um perigo, porque nós podemos negligenciar ou rejeitar os processos e os tratamentos de Deus na nossa vida. A gente pode murmurar, reclamar, não quero, e cuspir a bênção. Quem está comigo aqui? Não é? Então, isso eu quero conversar com vocês hoje à noite. Eu quero te mostrar 3 coisas, irmãos, para a gente proteger a nossa fé, ok? Porque nós estamos falando sobre como liberar a fé. Então, eles conquistariam Canaã, tinha que ser pela fé. Mas, irmãos, é impressionante como que a nossa... Por isso que o apóstolo Tiago diz: olha, cuidado com a língua de vocês, porque a língua, ela é como um veneno mortal. Ela é como uma serpente. Ela é como um foguinho numa floresta que queima toda a floresta. Ela é como o leme do navio que conduz a nossa vida. Tão pequenina, não é? Um dos menores órgãos que a gente tem, comparado ao nosso corpo. Mas, meu irmão, essa bichinha pode levar a gente para o céu ou para o inferno, não é? Então, é sobre isso essa palavra, vencendo os inimigos da fé, ok? Quem está pronto? Vamos ver então o que não fazer. Vamos aprender, irmão, com os erros desses israelitas que não receberam o melhor de Deus, que cuspiram o melhor de Deus, que reclamaram do melhor de Deus. Nós não queremos isso. Quem está comigo? Quem quer o melhor de Deus aqui? Deixa eu ver. Então vamos aprender com ele, né? Eu ouvi um provérbio, não está na Bíblia isso, mas tem fundamento, que fala assim, que o inteligente aprende com o seu próprio erro, mas o sábio aprende com o erro do outro. Então eu não vou ter tempo suficiente para errar e aprender. Não, irmão, eu já vejo o erro do outro e eu já aprendo logo. Quem está me entendendo? Então vamos ver aqui. A primeira coisa aqui, grita aí: não reclame. Cutuca o seu irmãozinho assim, mas fala com amor e carinho para ele. Diga: não reclame, dá um sorriso, né? Não reclame. Amém? Bora lá. Então a primeira coisa, irmãos, para que eu receba o melhor de Deus para a minha vida, para eu não rejeitar o melhor de Deus, então a primeira coisa é não reclamar. Olha o que diz aí, Êxodo 15, 24. O povo murmurou ou reclamou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Quer dizer, eles estavam reclamando da água que Deus deu, da provisão que Deus fez, do lugar que Deus os levou. O que é que nós vamos beber? É essa água aí, irmão, que Deus mandou. Mas eles reclamaram. Agora presta atenção aqui. Você já parou para pensar por que a murmuração destrói a fé? A gente está falando sobre liberar a fé, não é? Eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca. Aí eu estou crendo, eu estou recebendo a palavra, beleza. Aí quando eu abro a boca eu reclamo. Destruí a fé, anulei a minha fé. Eu estou lá orando por um propósito, por um projeto, igual a irmã, né? A gente orando pela irmã, o casamento ali muito em crise. Irmão, eu e a Mila passamos umas 3 horas com esse casal lá, não é? Aí no final, aí beleza e tal, eles se perdoaram ali e tal. Irmã, pare de falar, então, pare de falar que o seu marido não presta, porque a senhora está construindo isso, ele está cada vez pior, bichinho, coitado. Essa é a sua fé, o que a senhora declara é que ele não presta. Então não fale mais isso, a senhora entendeu? 3 horas, eu já estava cansado. Aí ela: tá bom, não, tá bom. Então, beleza, aí se desviou, aí saiu dali, terminou a conversa. Aí ela disse assim mesmo: mas pastor, ele não presta mesmo. Anulou toda a conversa, toda a fé, né? Então, por que a murmuração destrói ou obstrui a fé? Primeiro, porque a murmuração é pecado. Você sabia que murmurar é pecado? Você já tratou com murmuração como pecado? Pastor, mas onde é que está na Bíblia que murmuração é pecado? Jesus falou em João 6,43: não murmureis. Esse verbo está no imperativo, é uma ordem.
Não murmureis entre vós. Ele não está falando só não murmurar contra ele. Ele está dizendo não murmure um contra o outro. Isso é um mandamento, irmão. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em Filipenses 2,14. Fazei tudo. Fazer o quê? Irmão, tudo no grego significa tudo. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Olha que coisa interessante. Eu vou te deixar um dever de casa aqui. Quando você for para casa, ou quando você puder, leia 1 Coríntios capítulo 10. Quer estar comigo? Você vai descobrir lá que a murmuração é colocada no mesmo nível de idolatria, imoralidade e tentar o Senhor. Não é? O apóstolo Paulo escreve assim lá: olha, aquela primeira geração não entrou em Canaã por causa da idolatria, da imoralidade, porque eles tentaram o Senhor e porque eles murmuraram. Olha o que diz o versículo 10 de 1 Coríntios 10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Irmão, a murmuração abre brecha para Satanás atuar. O destruidor entra e bagunça com a sua vida, não é? Muito forte isso. Então, por que eu não tenho que murmurar? Porque é pecado. Porque é pecado. Não é um conselho, olha irmão, para de murmurar. Não é um conselho. Murmuração é pecado. E quando a gente trata pecado como pecado, imagina vocês, né, os crentes, né? Meu Deus, que coisa terrível, a idolatria. Meu Deus do céu, que coisa mais terrível, nojenta. Vai lá e leia 1 Coríntios 10, é colocada no mesmo nível da idolatria. Que coisa mais terrível, esse irmão adulterou, e é terrível mesmo. E ele prostituiu, que coisa feia, é feio mesmo. Mas murmurar é tão pecado quanto. Quem está comigo? Não é? Então nós precisamos resolver isso. A segunda coisa, por que murmuração é tão sério, irmão? Por que murmuração obstrui a nossa fé? Primeiro, porque é pecado. Segundo, porque murmuração é um atestado de ingratidão que nós damos para Deus. Bora repetir isso? Diga: murmuração é um atestado de ingratidão que nós damos para Deus. Porque, olha só, irmãos, por que eu digo isso? 3 dias, tudo bem, eles estão com sede, mas pensa bem, há 3 dias atrás, irmãos, eles viram um mar se abriu. Alguém aqui já viu um mar se abrir? Um rio, um córrego, a valinha da sua rua, você pisou ela. Os caras viram um mar se abrir mesmo. E fora os milagres que eles viram no Egito. Agora não deu certo, eu não tenho. E aí o cara já murmura, pelo amor de Deus. Poxa vida, e tudo que eles viveram lá atrás, não é? Então a murmuração diz assim para Deus: o Senhor, eu estou insatisfeito com o Senhor. Por que o Senhor me fez desse jeito? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Por que o Senhor me deu esses pais? Por que o Senhor me deu essa história? Por que o Senhor me levou para Mara e não para Elim primeiro? Por que o Senhor... Eu estou insatisfeito com o Senhor. O Senhor é um Deus incompetente. Irmãos, é isso que a murmuração declara. É um atestado de ingratidão que nós damos para Deus. Olha o que Deus vai dizer, irmãos, por causa da murmuração deles, Números 14, 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus perguntando para Moisés. Eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Sabe, irmãos, é muito, muito, muito sério. Olha, eu lembrei de uma história quando eu estava escrevendo essa palavra. Eu lembrei porque eu tinha um Fiat Premio. Pensa, irmão, mas ele era 1900 e não sei quanto. Então pensa num carro velho, num carro que dava prego toda hora, não é? Um carro que me dava dor de cabeça. Aí eu lembro que eu via reclamando daquele carro. Pensa no carro. Belém, né? Eu morava em Belém, aquela cidade era quente e não tinha ar-condicionado. Pensa, e quando chovia? Porque quando chove, esquenta, né? É diferente daqui. Aí eu tinha que ficar com o vidro fechado. Moço, eu quero... Aí eu lembro que uma vez eu estava num engarrafamento e o carro estava morrendo, né? Sabe quem já viveu essa história? Eu sei que aqui ninguém viveu isso, né?
O carro morrendo, então eu tinha que ficar acelerando, né? Mas eu tava com problema eu tava com medo de ficar acelerando muito e acabar a gasolina, porque tava. Pensa no tempo. Rapaz, eu ali, vamos ir no meio do meu irmão, engarrafamento do Satanás lá. Rapaz, aquele engarrafamento, eu acelerando aquele carro para ele não morrer, rapaz, e chuva, e eu não pude abrir os vidros, e eu me derretendo, eu reclamando, né? Aí é um testemunho que eu vou contar para vocês, testemunho. Irmãos, eu comecei a ouvir no meu ouvido assim, ó, tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan. Detalhe, eu não tinha rádio no carro. O carro não tinha nada. Rapaz, não podia ser o carro do vizinho, não tinha como, porque aquela chuva, aquele engarrafamento, aquele barulho, cara, era dentro de mim. Tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan. Rapaz, eu comecei a me empolgar, eu comecei a arrepiar. Tan tan tan, tan tan tan. A música do Ayrton Senna, né? Tan tan tan, tan tan. E rapaz, eu comecei a me eu comecei a cantar aquela música, aquela coisa dentro de mim. Rapaz, eu comecei a louvar a Deus ali e comecei a me alegrar. E rapaz, veio eu comecei a chorar ali no carro. Não mudou a situação. Mas eu comecei a chorar dentro do carro e pensei assim. Eu sei que esse pensamento não era meu, mas eu pensei assim: cara, eu estou vivo. É por isso que eu tenho esse carro velho. Eu estou vivo. Rapaz, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Olha essa grande revelação que eu recebi. Estou vivo. Não tenho por que reclamar. Não tenho por que murmurar. Estou voltando para casa, para minha gatinha. Pensa, recém-casado. Aleluia. Não é? Ainda na lua de mel. Rapaz, eu voltando para casa, era bem longe. Comecei a agradecer pela minha esposa, pelo meu casamento. Comecei a lembrar o tempo que eu chorava no travesseiro. Por favor, me dê uma esposa, eu não aguento mais. Não é? Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. É isso. Sabe o que vence a murmuração? O louvor. A gente começar a agradecer, em vez de murmurar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, depois você pesquisa aí, fruta do milagre. Quem já ouviu falar da fruta do milagre? Alguém já ouviu? Depois você pesquisa aí na internet. Inclusive, é uma fruta africana, eles vendem aqui no Brasil, eles vendem as mudinhas no Brasil, é caro, mas é uma fruta que se você colocar ela na boca e ela estourar na sua boca, tudo que você comer fica doce. Você pega o limão, azedo, murmuração, a cara do murmurador, né, viu? A cara do murmurador, cospe. Mas se você colocar a fruta do milagre antes, o limão fica doce. Olha só, as irmãs que precisam, né, perder um pezinho, não vai comer mais açúcar. Come a fruta do milagre. Mas o que significa isso? Em vez de eu reclamar do azedume, eu como a fruta da gratidão. E eu começo a agradecer, eu começo a louvar a Deus pelo que Deus já me deu. Quem está me entendendo? A murmuração, então, o que é a murmuração? Por que eu não posso? Por que a murmuração obstrui a fé? Porque é pecado. Segunda coisa, porque é um atestado de ingratidão que eu dou para Deus. E a terceira razão, porque a murmuração, ela obstrui a minha fé. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se eu creio, eu confesso. Eu creio com o meu coração e eu confesso com a minha boca. Se isso não está acontecendo, eu não estou crendo e eu não vou receber o meu milagre. Então é muito importante, irmão. A murmuração está bagunçando a nossa vida. Presta atenção. A terceira coisa, a murmuração é a fé de que o pior vai acontecer comigo. O que é murmuração? A fé. O que é fé? O que é fé? Diga, fé é certeza de coisas que se esperam. Não é? Hebreus 11 é a firme convicção de fatos que não se veem. Então a murmuração é a fé de que vai dar errado. Quer dizer, eu estou atraindo isso. Cadê a base bíblica? Olha o que está escrito, Números 14, 28. Olha o que Deus mandou o Moisés dizer para o povo. Números 14, 28. Dize-lhes, ou seja, libera essa palavra, leva a minha palavra para eles. Por minha vida, diz o Senhor, que como falar-te aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Diga, ai.
Quem está me entendendo aqui, quem está murmurando está orando. Só que uma oração, ao contrário, o que você está murmurando, reclamando, vai acontecer na sua vida. Por isso que o Jó, ele diz a si mesmo: o que temi, isto me aconteceu. O que temi, isto me sobreveio. Então a pessoa está dizendo, né? Está muito difícil, vai ficar cada vez mais difícil. Está muito complicado viver no Brasil, vai ficar mais complicado. Não dá. Irmãos, a Bíblia ensina isso. Diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz para a gente dizer: tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia ensina a gente a dizer: tudo é possível aquele que crê. Como é que eu estou falando? O contrário da Bíblia. Então, irmãos, olha o que Deus diz para Moisés. Fala para eles o seguinte: eu, por minha vida, diz o Senhor. Olha, prometendo, eu estou dando uma promessa para ele, vou cumprir, pela minha vida eu vou cumprir essa promessa. Que como eles falaram, meus ouvidos, assim eu farei. Muito sério, né, irmãos? O que eles estavam dizendo, se você ler a história lá? Nós não vamos conseguir jamais entrar no Egito, lá na Terra Prometida. Era muito melhor o Egito, onde nós comíamos cebolas e alhos e não sei o que mais. Lá nós tínhamos o que comer. Era muito melhor o Egito. Nós não queremos entrar em Canaã. E nunca mais entraram mesmo. Quem está comigo? Deus respondeu a oração, ou seja, a murmuração. Diga assim: murmuração é uma oração que é respondida. Meu Deus. Não é? Eles falaram assim: era melhor o Egito. Então Deus, tá bom, beleza. Então, fecha a porta aí para Canaã, vocês não entram mais. Só os filhos de vocês que vão entrar, vocês não entram. Volta para o Egito, pode voltar, volta. Nunca nem chegaram no Egito, ficaram no meio do deserto lá, rodando. Tá bom? Então, quem quer o melhor de Deus? Quem quer o melhor de Deus? Grita aí, quem quer o melhor de Deus? Qual é o segredo? Fé. Nós já aprendemos, fé. Como eu libero a minha fé? Falando. Como eu obstruo a minha fé? Reclamando. Por quê? Porque murmuração é pecado. Que mais? Porque é um atestado de ingratidão que eu dou para Deus. Eu não estou feliz nessa vida que o Senhor me deu. Então vai morrer. Brincadeira. Que mais? Porque a murmuração é a fé de que o pior vai acontecer. Eu creio que o pior vai acontecer na minha vida. Em nome do... Não vou falar o nome dele. Tá bom. Segundo lugar. Então a primeira coisa é isso, irmãos: não murmure, não reclame. Se Deus te levou para Mara, louve a Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, ainda que você não entenda, Ele sabe o que Ele está fazendo, louve a Deus. Segundo lugar, grita aí: escolha os bons pensamentos. Grita aí: não murmureis. Grita aí: escolha os bons pensamentos. Irmãos, qual que é o segundo segredo para a gente experimentar o melhor de Deus e não cuspir o melhor de Deus? Qual que é o segundo segredo? A gente pode escolher o que pensar. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo 15, 22. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho. De onde? Do Mar Vermelho. E saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto, não acharam água. Agora presta atenção. 3 dias, não são 3 anos. Vocês lembram o que aconteceu? Por exemplo, hoje é domingo. Eu lembro bem o que aconteceu comigo quarta-feira. Eu lembro bem. Se a gente parar um pouquinho, se a gente... eu lembro algumas coisas. Foi anteontem. 3 dias atrás, dá para lembrar, não dá? Sim ou não? Irmãos, eles lembravam do que eles viveram no Mar Vermelho, mas se eles pudessem voltar um pouquinho mais atrás, não é? Na noite que eles saíram para ir para o Mar Vermelho, eles viram um milagre. Os primogênitos dos egípcios morriam e os filhos deles não aconteciam. Eles viram isso acontecer.
O destruidor não conseguia entrar na casa deles, só na casa dos egípcios. Se eles voltassem um pouquinho mais, eles iam lembrar do dia que eles estavam com sede e Deus tirou água da rocha. Quando Moisés tirou água da rocha para eles, por 2 vezes. Se eles voltassem um pouquinho mais, eles iam lembrar que um dia eles estavam com fome e Deus fez cair codornas, que ficou 1 metro de altura do chão de codorna, por 1 quilômetro de raio de codorna, que uma nação inteira se alimentou daquelas codornas que caíram do céu. Meu Deus do céu! Se eles parassem para pensar, eles tinham tanta coisa, irmãos, tanta coisa para pensar, boa. Tem alguém aqui? Por que a gente está guardando? Por que a gente está ocupando a nossa mente com esses pensamentos ruins? Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu oro por vocês. Deus é minha testemunha. E também a Meila ora por vocês. Claro, eu oro para que vocês cresçam espiritualmente, para que vocês prosperem, não é? Mas eu também oro, irmãos, para que vocês prosperem na vida de vocês. É muito importante isso, não é? É muito importante isso para o reino de Deus. Vocês têm que prosperar, irmãos. Né? E sabe, eu creio que isso vai acontecer. Eu já vi muito isso acontecer na minha vida. Pessoas prosperarem muito. E sabe o quê? Porque quando vocês prosperam, o reino de Deus avança. Agora, se a gente não conserta essas coisas, se a gente não consegue mudar nossa maneira de pensar, a gente já acorda pensando errado, já acorda gastando energia, pensando aquele pensamento ruim, pensando aquele pensamento mal de uma pessoa, pensando que não vai dar certo, aquele pensamento de medo. Irmãos, a gente trava na vida, e a vida passa depressa, a vida passa rápido demais, e nós só temos uma vida, irmãos, e a gente tem que aproveitar essa vida para dar certo. Quem está me entendendo? E aí os caras estão lá, em vez de pensarem em tudo que eles viveram, eles estão pensando na água amarga, muito amarga, essa água amarga. Como que você, Deus, nos traz para esse lugar de água amarga? Que Deus é esse? Olha só, e Deus querendo o melhor para eles, não é? Então eles podiam pensar tantas coisas boas, né, irmão? Olha o que diz Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, às vezes pensa que não vem uns pensamentos ruins também? Vem uns pensamentos ruins, aí eu me pego pensando aquele pensamento. Mas eu aprendi algumas disciplinas. Por exemplo, quer ver? Vocês sabem que eu não como açúcar, né? Eu não como trigo. Quando eu vou para a casa dos irmãos, agora que todo mundo já sabe, né? Mas muitas vezes eu vou em alguma casa que não sabe, né? Agora eu fui numa casa que o cara não sabia que eu não comia trigo e açúcar. E a Meila, em vez de avisar, não avisou. Tudo que tinha lá era trigo e açúcar. Lembra? A Fran foi comigo lá. Aí, o que é que eu faço? Eu já como alguma coisa boa que eu posso comer. Quem está me entendendo? Então, antes de sair de casa, chacaramanaia. Aí eu faço aquele lanchinho. Então, quando eu chego lá, irmão, eu estou tranquilo. Então eu aprendi isso para a minha vida espiritual. Quando vem esse pensamento que vai obstruir minha fé, sabe, esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta, irmão, eu posso estar fazendo qualquer obra para Deus, se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. E aí eu estou lá, pensando nesse pensamento ruim, que está obstruindo minha fé. O que é que eu aprendi? Substituir o meu pensamento ruim. Aí eu começo a sonhar. Aí eu pego as minhas imagens lá, tá ligado? Pego as minhas estrelas, pego os alvos, os sonhos, e fico olhando, e começo a sonhar, vai embora, irmão, aquele pensamento miserável do Satanás, ele vai embora, você não consegue pensar 2 coisas ao mesmo tempo, sabia? Isso é científico. Você não pode, é impossível. Você não pode pensar 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode substituir esse pensamento ruim por um pensamento bom. Então o Jeremias descobriu isso. Eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. Me dá esperança? Então eu vou pensar. Agora uma coisa que está me desgastando. Sai daqui, Satanás. Quem está comigo aqui? Olha o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há,
Se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você pode escolher o que pensar. Isso é muito. Então eles poderiam pensar a coisa certa ali, escolheram pensar a coisa errada. Olha que o salmista, eu acho interessante, o Davi fala várias vezes isso. Ele falava com a mente dele, não é? Então ele falava com o pensamento dele. Olha só o que diz Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? O que é isso? A mente, né? A alma é a mente. Por que estás abatida, ó minha mente? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Ele está numa crise, ele está sendo perseguido pelo Saul, ele não sabe como escapar, ele está em crise, ele está pensando que ele vai morrer, e a alma dele está aflita, a alma dele está apavorada, está pensando pensamento de morte, de medo, de miséria. Então ele cala a alma dele, ele diz: por que estás abatida, minha mente? Espera em Deus, minha mente. Você não fala com você mesmo às vezes? Não é? Quem fala consigo mesmo? E você não está doido, não é? Eu fico dizendo para mim assim, eu fico dizendo assim para mim, né? Às vezes algumas vezes que eu estou aqui em crise, aí eu olho para trás e digo: Jackson, vai dar tudo certo, espera em Deus, vai dar tudo certo, o teu Redentor vive, você já viveu isso antes, você já venceu o leão, você já venceu o urso, você vai vencer esse gigante, Jackson, vai dar certo, Jackson. Quem conversa com você mesmo? Aí quando eu vi o Davi conversando com ele mesmo, eu disse: uau, não sou eu sozinho que faço isso, não é? Amém, queridos? Então qual que é a segunda coisa que nós temos que fazer para a gente não deixar a fé ser destruída? Fala aí para mim. Escolher os bons pensamentos. Não murmure, e escolha os bons pensamentos. Vamos terminar. A terceira coisa aqui: confie na bondade de Deus. Qual que é a primeira coisa? Não murmure. Por quê? Por que eu não tenho que murmurar? Porque é pecado. Segundo, um atestado de ingratidão que eu dou para Deus. Terceiro, porque a fé é o contrário, né? É a fé de que vai dar errado. Tá. E qual que é então a segunda coisa? Escolha o pensamento certo. Escolha o pensamento certo. Amém? Por isso que a gente tem que ler, por isso que a gente tem que se livrar, assim, menos internet, mais leitura da Bíblia, mais leitura de livros, para que a gente tenha, né, a gente possa acessar naquela hora, esses pensamentos. Não, você lembra daquela coisa boa? Opa, vou pensar isso. Opa, vou pensar aquilo, não é? Aí se eu encho a minha mente de lixo, eu não tenho coisa boa para pensar. Quem está comigo? Vamos terminar. Confie na bondade de Deus. Êxodo 13, 21, olha o que diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então a ordem de Deus era: não percam tempo, vamos rápido, porque o faraó está vindo aí atrás. Então vamos, né? Vamos aproveitar o dia, não para durante o dia. E à noite, vamos lá, dormir só um pouquinho, só uma descansada e vamos avançar. Então a nuvem que os conduzia. Irmão, então presta atenção, vamos terminar aqui. Então as águas de Mara era uma provisão de Deus, porque Deus é bom. Tudo que Deus faz na nossa vida, a gente tem que ter essa fé, rapaz. Deus é bom. Eu não estou entendendo por que Deus me trouxe para cá. Eu estou com 3 dias sem beber água, não é? E por que Deus me traz para cá para beber uma água amarga? Mas eu tenho que ter essa fé. Rapaz, se Deus permitiu que isso acontecesse, o diabo não é mais forte do que Deus. Se Ele permitiu que isso acontecesse, a Bíblia diz, né, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém, queridos? Então, Deus é bom, vai dar certo, não é? Então, como eu falei, aquelas águas eram boas para consumo, né? Então, se você até pesquisar na internet, você vai descobrir que naqueles poços de água amarga de Mara, que existe até hoje, é muito rica em dolomita, e ela serve para regular os batimentos cardíacos. Realmente é um produto,
não é? Medicinal, reconhecido mesmo. Inclusive, aquela água é cheia de magnésio, que serve para combater doenças intestinais. Olha só, então Deus realmente estava levando eles para fazer um tratamento nos caras, mas eles cuspiram o tratamento, não é? Então a nuvem parou ali porque Deus queria que eles bebessem aquela água. Tem alguém me entendendo? 3 dias com sede, eles beberiam qualquer água. Era essa a ideia de Deus, mas eles não receberam o melhor de Deus. Então aquela sede que Deus provocou neles realmente era boa, não é? Até tem um texto que é muito forte, esse texto. Eu acho que eu não coloquei lá, Cris, mas é Deuteronômio 8:3. Eu vou ler para você. Fala aqui: Ele, o Senhor, te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Você sabe que a palavra maná no hebraico é: o que é isso? O significado dessa palavra maná é: o que é isso? Porque eles falaram assim: o que é isso? O que é isso? Aí ficou maná. É o que é isso. Se você pesquisar lá no hebraico, maná significa o que é isso. Então, Deus deixou eles passarem fome. Por quê? Porque Deus queria dar maná para eles. Por quê? Porque o maná era a comida ideal para o deserto. Era uma comida ideal. Ela fala que ela tinha gosto de pão de mel, não é? Então tinha todos os ingredientes que Deus sabia que eram suficientes. E ninguém podia pegar mais do que 1 litro por dia. Se a família tivesse 5 pessoas, então pegava 5 litros. Quem pegava mais, apodrecia e dava bicho. Na sexta-feira era permitido pegar o dobro, mas não apodrecia e não dava bicho. No sábado não podia pegar. Quem pegava, apodrecia e dava bicho. O que Deus está me ensinando? Vocês vão confiar só em mim. O maná, Deus estava dizendo: ei, eu quero que vocês confiem só em mim todos os dias. Você não tem que confiar nos deuses do Egito. Eu vou sustentar vocês com uma comida suficiente para vocês terem saúde. O que eles falaram? Não queremos maná. Mas Deus fez eles passarem fome para que eles comessem o maná. Quem está comigo? Irmãos, Deus está nos conduzindo sempre em triunfo. Está escrito, né? Que em Cristo, Deus está nos conduzindo sempre em triunfo. Quem aqui está em triunfo? Só os que estão em triunfo, deixa eu ver. Irmão, claro. Quando que você está em triunfo? Quando? Sempre. E quando Deus te levar para as águas de Mara, você está em triunfo. E quando Ele te não der a comida, te der maná. Eles falaram assim, os israelitas: nós só temos esse maná vil para comer. Pensa, eles desprezando a comida de Deus, não é? Deus está nos conduzindo em triunfo. Quando José estava dentro do poço, Deus estava conduzindo ele em triunfo. Quando ele foi vendido como escravo, Deus o estava conduzindo em triunfo. E quando ele prosperou lá um pouquinho na casa do Potifar, Deus estava conduzindo ele em triunfo. E quando a esposa do Potifar se apaixonou por ele, Deus estava conduzindo ele em triunfo. E quando ele foi preso por um crime que ele não cometeu, Deus o estava conduzindo em triunfo. E quando ele ficou 13 anos na prisão por um crime que ele não cometeu, Deus o estava conduzindo em triunfo. E quando finalmente ele saiu de lá para reinar, Deus o estava conduzindo em triunfo, irmãos. Nós temos que ter fé na bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. O mundo estava dentro deles, irmãos. As águas de Mara representam a cura espiritual do mundo. A água amarga representa a palavra. Olha o que diz Apocalipse 10:9. Toma o livrinho, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Escuta bem, Deus quer nos dar água amarga da palavra para corrigir os princípios errados do mundo. Quem está me entendendo? Às vezes a gente não vai entender, às vezes a gente vai entender como uma repreensão dura. Às vezes Deus está mandando alguém para nos corrigir. Uma água amarga, a gente cospe: eu não quero essa água amarga. Tá! Mas é Deus que está nos conduzindo em triunfo. Quem está me entendendo? Porque a gente vem do mundo cheio de impurezas. Nós precisamos de Mara. Nós precisamos da água amarga de Deus. Amém, queridos? Amém? E não esqueça,
Deus é bom. Não murmure. Não murmure. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Vamos louvar o Senhor com essa música. Eu amo essa música. Eu pedi para o louvor tocar essa música, porque ela é uma oração, irmãos. Sabe, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, e que o rebanho desapareça do aprisco, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Sabe, uma decisão, eu não vou reclamar. Ele é bom, Ele é bom, eu não vou murmurar. Ele é bom, eu vou escolher pensar o melhor. Eu vou escolher pensar um bom pensamento. Eu não vou reclamar. Eu vou confiar na bondade de Deus. Ainda que dê tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Vamos louvar, irmãos. Vamos nos alegrar nessa noite. Vamos cantar essa oração. Amém? Eu quero que todos vocês cantem essa oração. Nós vamos orar agora em forma de canção. Vamos declarar isso para Deus. Nós estamos alegres. Muito obrigado porque nós estamos vivos. Eu tenho um coração batendo dentro do nosso peito. Muito obrigado porque nós não estamos a 7 palmos da superfície. Muito obrigado porque nós temos problemas, e problemas são recompensas dos vivos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela nossa provisão, pelo pão de cada dia. Obrigado por Mara. Obrigado pela água amarga da palavra que às vezes nos confronta. Obrigado por essa pessoa que às vezes é instrumento do Senhor na minha vida, para me ensinar. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Queremos nos alegrar nessa noite. Se você sente assim, como que foi conduzido para Mara, então eu quero te desafiar. Vamos orar essa canção. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não haja fruto na vide e o produto da oliveira
todavia me alegrarei. Fala para Ele isso. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh Deus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se murmuração é um pecado. Nos perdoe por esse pecado, Senhor. Nos perdoe pela reclamação, pela murmuração. Nos perdoe porque nós temos dado esse atestado de ingratidão para o Senhor. Nos perdoe, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Nos perdoe por essas orações que nós temos feito, Senhor. Nos perdoe. Nós pedimos que o Senhor não responda essas orações terríveis que nós temos feito. Oh Deus, e nós escolhemos nessa noite os bons pensamentos. Os bons pensamentos, Senhor. E um deles é essa convicção de que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E que nada passa desapercebido diante dos teus olhos. O Senhor diz na tua palavra: vocês não sabem que nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Oh Deus, nós escolhemos crer que o Senhor é bom e que tudo que está acontecendo na nossa vida é provisão do Senhor. E no final, todas as coisas vão cooperar conjuntamente para o bem, porque nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu não quero deixar você ir embora daqui sem te dar essa oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo.